Hola, bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 53, nosotros vamos a hablar sobre la fecha. Quer dizer la fecha? Fecha quer dizer data. Então a gente vai aprender hoje como falar as datas em espanhol e como perguntar as datas também, né? Que dia é hoje, e como responder o dia, como responder certo, né? O dia do mês, o dia da semana, enfim, tudo isso a gente vai ver hoje. Antes da gente começar a ver, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like aí embaixo, curta, comente qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos começar. Hoje eu vou escrever algumas coisas no quadro a respeito desse assunto, né, datas, e eu vou escrever as coisas em espanhol, tá? Vou tentar fazer isso, daqui pra frente fazer isso com mais frequência, dar instruções em espanhol pra gente começar a ir se acostumando com a língua. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar nervoso, tá? Tudo certo, tá tudo bem, a gente vai vendo devagar as coisas, tá? Com calma, não precisa entrar em desespero. Para dar ou perguntar la fecha, então, para dar ou perguntar, então perguntar em espanhol é perguntar, tá? A data, la fecha, se pueden usar, então podem se usar, né? Se podem usar tanto el verbo ser como el verbo estar. Essa estrutura é interessante e ela existe também em português, né? Tanto como indica uma espécie de alternância, né? Você pode usar qualquer uma dessas opções, tanto o verbo ser como o verbo estar. Então, para dizer e para perguntar também as datas em espanhol, a gente pode usar tanto o verbo ser para perguntar como o verbo estar. Eu vou dar exemplos para ficar mais claro isso, tá? El verbo estar, o verbo estar, se usa em primeira persona del plural. Então se usa na primeira pessoa do plural, que é o estamos, né? É o nosotros estamos. Junto com la preposición a. Então junto com a preposição a. Então vamos ver exemplos aqui com o verbo estar, para a gente ver como é que funciona a pergunta e a resposta usando o verbo estar. Então, quando a gente quer perguntar a data usando o verbo estar, uma das maneiras de perguntar é assim, ó. Então, a quantos estamos hoje? Claro, esse oi você pode omitir se você quiser. Você pode perguntar a quantos estamos. É uma maneira de perguntar a data, né? A quantos estamos? Quando você pergunta dessa forma, você só pode responder o dia do mês. Então, por exemplo, a quantos estamos? Estamos a 10 de agosto. Estamos a 10 de agosto. Então, você pergunta um verbo estar, você responde um verbo estar. Sempre na primeira pessoa do plural. Nosotros, né? Então, estamos a 10 de agosto. A data completa, o ano e tudo, seria 10 de agosto de 2020. Então, estamos a, que é o verbo estar, primeira pessoa do plural, preposição a, estamos a 10 de agosto de 2020. 10. E a data se escreve igualzinho em português. Dia de, mês de, ano.
É sempre nessa ordem. Dia de, mês de, ano. Então, 10 de agosto de 2020. Tá? Outra maneira de perguntar usando o verbo estar é assim. Aqui estamos. Aqui estamos. Tá? Quando você pergunta assim, aqui estamos, a resposta é sempre um dia da semana. Então, aqui estamos. Estamos a lunes. Estamos a lunes. Tá? E tem as variações também. Aqui estamos hoje. Hoje estamos a lunes. Hoje é segunda-feira, né? Essa estrutura, o verbo estar, não existe no português, né? A gente não pergunta a quantos estamos hoje, né? Não existe isso. É uma forma do espanhol de perguntar o dia. Então você pode perguntar o dia do mês usando a quantos estamos, ou o dia da semana usando a que. Detalhe importante. Aqui, para falar os números, né, são sempre números cardinais, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então esse número aqui do dia é 10, número cardinal, tá? Qualquer número do mês vai usar o número cardinal. Quando for o primeiro dia do mês, aí vão ter duas formas de falar. Você pode dizer primeiro. Então, por exemplo, estamos a 1º de agosto de 2020. Você pode falar primeiro, né? Usar o número ordinal. Igual ao português, a gente fala primeiro. Ou, na Espanha, principalmente, vai usar o número normal, uno. Estamos a 1 de agosto de 2020, tá? Então, para o primeiro dia do mês, você pode usar o número ordinal, primeiro. E na Espanha vai usar o número cardinal, uno, tá? Para o restante dos dias do mês, você só usa o número cardinal, né? 2, 3, 4, 5, 6, até o 31. A gente viu, vamos falar a data usando o verbo estar. Agora vamos ver como a gente fala a data usando o verbo ser. Então, o verbo ser se usa em terceira persona del singular. Então, o verbo ser se usa na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ella, usted, es, sem nenhuma preposição, sem nenhuma preposição. Então, vamos ver como eu pergunto o dia usando o verbo ser e como eu respondo usando o verbo ser. Então, para perguntar, que dia é esse? Tá? Ou que dia é hoje também? Que dia é hoje? Que dia é hoje? É o verbo ser na terceira pessoa do singular, sem preposição, tá? Sem preposição nenhuma. E como eu respondo? Hoy es 10 de agosto de 2020. Hoy es 10 de agosto de 2020. Tá? Ou então, uma outra forma de responder é usando o dia da semana. Hoy es lunes. Também outra maneira de responder. Que dia é hoje? Hoy es lunes. Ou hoy es 10 de agosto de 2020. Verbo ser aqui, sem preposição nenhuma, tá? Então, continuando. Agora a gente vai ver como se escreve a data quando essa data está acompanhada de outros verbos. Então, com qualquer outro verbo se usa o artículo el. Então, com qualquer. Essa palavra qualquer merece um pouco de atenção da gente.
O original, qualquer em espanhol, é cualquiera, tá? Essa palavra originalmente queria dizer qualquer em espanhol, cualquiera, tá? Então certo seria ir com qualquiera outro verbo. Mas com o passar do tempo, esse qualquiera foi perdendo esse A e aí ganhou a forma qualquer, tá? Então nós temos as duas formas presentes, o qualquer e o qualquera. O qualquer você vai usar antes de um substantivo. Então, eu tenho um substantivo, verbo. Quando você usa o qualquer antes do substantivo, ele é qualquer. Se ele viesse depois do substantivo, com outro verbo qualquera, aí sim seria qualquera. Seria com o A, tá? Em algumas regiões, ainda vai usar qualquera para tudo, tá? Tanto na frente quanto depois do substantivo, vai usar qualquera para tudo. Em outros lugares, ganhou essa diferenciação. Qualquer antes do substantivo, qualquera depois do substantivo, tá? Então, com qualquer outro verbo, então com qualquer outro verbo qualquer, você usa o artículo el. Usa-se o artigo el, certo? O artigo masculino. Então, por exemplo, se eu pergunto, quando chegarás, tá? Esse aí é o verbo chegar. Esse tempo que ele está conjugado ao futuro, tá? A gente já ainda vai aprender o tempo futuro, tá? Então, quando chegarás, quando tu chegarás ou quando você chegará, e a pessoa pode responder chegarei. E aqui de novo é o verbo chegar conjugado no futuro, chegarei. Chegarei el 5 de abril. Aqui, ó. Então, a gente aprendeu a falar a data usando o verbo ser, né? Hoy es 10 de agosto. A gente aprendeu a falar a data usando o verbo estar. Hoy estamos a 10 de agosto. E quando a gente vai falar uma data usando qualquer outro verbo, como o verbo chegar, por exemplo, aí obrigatoriamente a gente tem que usar o artigo el. Chegarei el 5 de abril. Isso é importante saber, em português não é assim que se fala, então a gente pode confundir. Em português a gente usa a preposição em, né? Chegarei em 5 de abril. Ou chegarei no dia 5 de abril. Espanhol não usa a preposição em, tá? Fala direto o artigo. Chegarei el 5 de abril, tá? Então, chegarei em 5 de abril, tá? Então, repetindo, qualquer outro verbo que não seja o ser ou estar, a gente usa o artigo el, tá? Artigo masculino singular. Independente se o número do dia for no plural, né? For mais de 1, ou 5, mesmo sendo um número seja maior que 1, continua usando el, que é masculino singular. A gente pode usar o ele para falar a data, ou a gente também pode usar o ele para falar o dia da semana. Chegarei el miércoles. Então, chegarei quarta-feira. Tem que usar o artigo, tá? Não usa a preposição em. Preposição em é português. Espanhol não vai usar o artigo direto. Chegarei el 5 de abril. Chegarei el miércoles. Tá? Então, continuando. Então, em alguns casos, como em cartas ou documentos legais, como em cartas ou documentos legais, tá? Legal e no sentido de lei, se pode substituir o artículo el por la preposição a. Então, se pode substituir, substituir, tá? Quase parecido com o português, a diferença não tem o B aqui. Substituir.
el artículo, tem um S a mais, el artículo el, o artigo el, por la preposição a, pela preposição a. Então, cartas, documentos oficiais, documentos legais, na hora de escrever a data, você pode substituir o artigo ele, em vez de escrever usando ele, você pode usar a preposição a. Então, por exemplo, por exemplo, expido, verbo expedir, que é expedir, tá? Se escreve igual ao português, né? Verbo expedir, mas se fala diferente, expedir, tá? E expido, primeira pessoa do singular, yo, presente, yo expido, tá? Em português é espesso. Então, yo expido, expido el presente certificado. Então, espesso o presente certificado em Madrid, o lugar. E a data começando com a preposição a 6 de maio de 1999, tá? Tem que lembrar número para poder falar o dia e o ano, né? Então, como aqui parece ser um documento oficial, um documento legal, né? Que tem a palavra certificado. Então, expido presente certificado, tá? Então, na hora de colocar a data, em vez de colocar el 6 de maio, coloca a preposição a 6 de maio de 1999. Então, continuando. Então, para dar solo el mês e o el año, então, para dar somente o mês e barra ou o ano, se deve usar a preposição en. Então, se deve usar a preposição em, tá? Umas coisas que tem para falar aqui. Primeiro, a palavra solo, tá? Quer dizer somente. Antigamente, essa palavra solo era escrito com acento, solo, tá? E tinha uma palavra solo, escrito sem acento, queria dizer sozinho. Então, o acento servia para diferenciar solo, quando ele era advérbio, somente, apenas, e solo, quando era adjetivo, sozinho, né? Eu estou sozinho, eu estou solo, tá? Com o tempo, esse solo com acento foi perdendo o acento dele, tá? E aí ficaram as duas palavras escritas sem acento. E aí você colocava o acento no solo, que era advérbio, somente em caso de ambiguidade. Ou seja, no caso de uma frase não dizer, o contexto não dizer claramente se esse solo era solo de sozinho ou se era solo de somente. Aí você usava o acento para diferenciar. A partir da última reforma da língua espanhola, em 2010, eles já aboliram o acento, perdão, já aboliram o acento. Então, solo agora se escreve sem acento, tanto para adjetivo quanto para advérbio. Então, nesse caso, solo é um advérbio, quer dizer somente. Por que eles aboliram? Porque quando solo é um advérbio, quer dizer somente, existe uma outra forma de falar somente, que é o solamente. Solamente também quer dizer somente. Então, também é um advérbio, é igual a solo, que é igual àquele solo com acento antigo, lembra? Então, se a frase for ambígua, ou seja, se o contexto não te diz
com clareza se o solo é um solo de advérbio ou de adjetivo, basta você trocar o solo, se ele for advérbio, você troca o solo por solamente. Tá? E aí resolve esse problema da ambiguidade. Então, como tem a opção de você trocar por solamente, então a última reforma ortográfica aboliu o acento. Então, solo agora se escreve sem acento. Então, somente el mês e barra o. Então, esse símbolo aqui, que eu não falei na aula de sinais de pontuação, eu não falei desse símbolo. Esse símbolo é a barra, tá? Barra. Serve para separar coisas, como aqui. I barra o é o nosso E barra ou. A gente tem em português também. Então, para dar somente o mês e ou o ano, se deve usar a preposição em. Então, quando eu vou falar uma data, mas eu não falo dia, eu só falo o mês e o ano, aí sim eu uso a preposição em. Eu não uso mais o artigo ele. Então, por exemplo, estamos em maio. Então, aqui, estou dando só um mês, né? E aí eu uso a preposição en. Estamos em maio. Eu poderia botar um ano também. Estamos em maio de 2019. Certo? Então, se eu falo o mês somente, ou o mês e o ano, ou o ano somente, aí eu uso a preposição em. Tá? Outro exemplo. Ella nasceu. Aqui o verbo nascer no passado, no pretérito perfeito. A gente vai aprender ainda a conjugar no pretérito. Então, ela nasceu em 1983. Então, 1983. Tá? E como eu falo só o ano, aí eu uso a preposição em. Então, toda vez que eu for falar só o mês, só o ano, ou só o mês e o ano, eu uso a preposição em. Então, vamos continuar. Seguindo. Se se quiere incluir explicitamente a palavra mês, então, se quer incluir explicitamente a palavra mês na hora de escrever a data, esta quem? A palavra mês. Esta vai seguida pela preposição de. Então, esta palavra mês vai seguida da preposição de. Então, você escrever mês e depois botar a preposição de. Aqui, ó, mês de. Esto es opcional y bastante inusual en el caso de la palabra año. Então, isto é opcional e bastante fora do comum, contrário de usual, né? Inusual. No caso da palavra ano. Então, por exemplo, estamos en el mes de junio. Então, você poderia falar essa frase, a gente aprendeu, estamos em junho, né, usando a preposição em, ou dessa forma, estamos em el mês, e aí você está explicitando a palavra mês, el mês de, tem que ter a preposição de junho, tá? Estamos no mês de junho. Então,
Outra frase. Steve Jobs murió, porque murió, verbo morir, quer dizer morrer, conjugado no passado, no pretérito perfeito. A gente vai aprender ainda conjugar. Então, Steve Jobs morreu en el año, você pode falar en el año de 2011, você está colocando explicitamente a palavra año, que é ano, tá? E aí você usa o artigo el, en el año, e aí você pode usar a preposição de 2011. Ou você pode omitir. No caso da palavra ano, é opcional. Você pode falar en el año 2011, tá? Então pode ser en el año de 2011 ou en el año 2011, tá? Diferente para palavra mês. Palavra mês você tem que usar obrigatoriamente usar a preposição de, tá? No caso do ano, de é opcional. Então, continuando. Em muitos casos, se pone el artículo el. Então, se coloca, né, se põe o artigo. Se põe aqui é o verbo poner, certo? Quer dizer por. Então, se põe o artigo el delante del año, na frente do ano. Esto es más típico del año 2000 en adelante. Então, isso é mais típico, mais comum do ano 2000 em adiante, né? Do ano 2000 para frente. Pero solo es obligatorio cuando se abrevia el año omitiendo los primeros dos dígitos. Grande, né, essa frase? Então, pero solo es obligatorio, mas, o nosso mais aqui, pero, somente é obrigatório quando se abrevia o ano, omitindo, então verbo omitir aqui no gerúndio, omitindo os primeiros dois dígitos. Então, resumindo essa bagaça aqui. Algumas vezes, em algumas ocasiões, a gente pode colocar, quando a gente está falando só o ano, a gente pode colocar o artigo el, né, que seria o nosso o, na frente do ano. Isso é mais comum, tá? Quando o ano é de 2000 para frente. Então, 2000, 2001, 2002, 2010, 2020. Então, de 2000 para frente, esse negócio de colocar o artigo ele na frente do ano é mais comum. Mas, ele também é obrigatório em algumas situações. Ele é obrigatório quando a gente pega o ano e abrevia e coloca só os dois últimos dígitos. Por exemplo, eu nasci no ano de 1997. Então, essa é uma forma de falar. Eu poderia falar também, eu nasci no ano de 97. Né? Eu nasci em 97. Então, a gente pode pegar o ano e abreviar e colocar os dois últimos só. Em vez de falar 1997, a gente fala 97. Para facilitar, para ser mais rápido. Em espanhol também vai acontecer isso, tá? Eu posso falar 1997, tá? Ou simplesmente 97, tá? Eu posso pegar só os dois últimos dígitos. Então, quando eu faço isso, eu pego só os dois últimos dígitos, aí sim, obrigatoriamente, eu tenho que usar o artigo ele na frente do ano, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, então, nasci, aqui é o verbo nascer, conjugado no pretérito perfeito, a gente ainda vai aprender. Então, nasci, né? Nasci en el 75. Então, aqui é o ano que ele nasceu, 1975. Como ele omitiu os dois primeiros dígitos, só colocou 75, aí sim, ele obrigatoriamente tem que usar o artigo ele. Ele não pode falar nasci em 75. Tá errado, tá? Nasci en el 75. Se ele quisesse usar o ano inteiro, aí sim, ele poderia falar nasci em 1975, tá?
Tirou aqui os dois primeiros da frente, né? Colocou só os dois últimos, 75, então usa o artigo ele, tá? Outro exemplo. Tá aqui um exemplo onde não é obrigatório, é opcional. Então, estamos em enero de 2016. Então, estamos em janeiro de 2016. Então, você pode usar a preposição de direto, sem o artigo ele, ou você pode usar o artigo ele. Estamos em enero de 2016, tá? Então, você pode usar de direto ou colocar o artigo ele. Aí, lembrando, o artigo ele, quando junto com a preposição de, o artigo ele junto à preposição de, eles se misturam e vira del, né? Então, estamos em enero del 2016, tá? Então, aqui as duas formas são corretas, tá? Então, isso a gente tem para hoje, tá? Amanhã a gente vai continuar falando sobre datas, tá? Continuar falando como falar as datas, é um assunto bastante extenso, tá? A gente também vai falar sobre as datas comemorativas, né? Os feriados. Eu separei os feriados da Espanha, né? Porque a gente está aprendendo espanhol. E também separei os feriados do México, né? Porque aí eu peguei esse exemplo se eu for falar também de todos os países que falam espanhol, a gente vai ficar muito tempo falando, tá? Então, eu peguei esses dois exemplos, Espanha e México, e aí a gente vai falar das datas comemorativas, dos feriados desses dois países, tá bom? Então, até a aula de amanhã. Hasta amanhã.